A todos, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma videoaula, encerrando com esta videoaula, que é direcionada principalmente aos nossos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura de Macaé. Encerramos nas aulas de atualidade a filosofia clássica com o período helenístico. É bem marcante, principalmente nos momentos posteriores em que o cristianismo vai ser a filosofia dominante, e essa filosofia vai ter muito a ver com esse momento da filosofia helenística. Temos todos uma boa aula. Os aspectos históricos que precisam ser resgatados. Alexandre vai expandir o Império da Macedônia por toda a Grécia e vai continuar essa expansão por toda a Ásia. E, logicamente, a cultura do Ocidente e a cultura do Oriente vão se fundir. Essa fusão, vai resultar no que nós chamamos de cultura helenística. A junção das duas correntes filosóficas de pensar. Então, basicamente, surge um novo modelo, mas fundamentado nos modelos anteriores. O princípio fundamental dessa nova corrente é que vai se abandonar o pensamento, a compreensão, a leitura do conhecimento da filosofia como um todo. Agora vai se pensar no individual. E essa coisa do individual vai buscar a resolução de questões, de problemas do homem como em si, do homem indivíduo. Uma delas que busca-se que o homem seja feliz, que o homem seja capaz de se entender, o que vai fazer com que ele progrida como homem, como ser humano e como indivíduo. Esse momento, conhecido como helenismo, vai ser marcado por três grandes formas de pensar e de se entender esse homem indivíduo. São elas a ética, a física e a teologia, que marcam essa busca do homem pela felicidade, pela compreensão, por se tornar um homem melhor. Dentro desses três contextos, nós vamos ter quatro correntes filosóficas que vão se destacar. O ceticismo, o estoicismo, o cinismo e o epicurismo. Essas quatro correntes é que vão nos mostrar a importância desse homem pensante, que busca agora resolver as suas questões pessoais. Então, há o declínio, como a Grécia, a polis, que era o centro de tomada de decisões para toda a cidadania, ela decai com o mundo macedônico, com a ascensão do mundo macedônico, e aí esse homem vai começar a pensar em si, vai começar a pensar na sua ascensão, se resolver pessoalmente. E essas quatro correntes de pensamento é que vão derivar, a descoberta, na descoberta desse homem agora do mundo helênico. A primeira dessas correntes que nós vamos analisar é o ceticismo. Essa palavra, esse termo dá origem a uma palavra usada muito por nós ainda hoje, que é aqueles são céticos, que não acreditam em nada, que sempre se colocam em dúvida. De forma geral, assim, num contexto total, não está muito longe daquilo que o ceticismo pensava. O ceticismo, que foi criado por Pirro de Érida, por isso vai ganhar o nome também de pirronismo, ele não acreditava que existia uma verdade absoluta, que nós não teríamos como, naquele momento, ou em momento algum, de chegarmos a uma verdade concreta, total. Essa é uma ideia muito interessante para os dias de hoje, porque todos nós acreditamos que a nossa verdade se pressupõe à verdade dos outros. Aquilo que a gente acredita, temos que impor aos outros, submeter todos à nossa verdade.
E o ceticismo entende que não tem como se chegar a todas as verdades são incertas. Então, nós temos que buscar, segundo o ceticismo, nós temos que buscar a felicidade, mas não vamos conseguir essa felicidade total. Nós temos que entendermos, questionarmos os costumes, tudo que está resolvido, decidido, para nós chegarmos o mais próximo possível da felicidade. Essa é uma das características do cético, daquele que acredita na filosofia do ceticismo. O estoicismo, fundado por Zenão, oriundo da ilha de Chipre, defendia que toda realidade existente é uma realidade racional. Então, existe uma razão para toda realidade. Devemos racionalizar, devemos entender, devemos compreender. Não devemos afirmar que a nossa verdade é uma verdade total, uma verdade absoluta. Devemos entender que a nossa verdade, ela precisa de uma razão, ela precisa ser racionalizada, ela precisa ser entendida. Ele tem um exemplo que ele discute dentro da questão da filosofia, porque ele discute muita filosofia e ética, da teologia, ele discute muita teologia e ética, que Deus nada mais é do que a fonte do princípio que rege a nossa realidade. Então, é uma outra forma, é uma outra compreensão teológica para a teologia de Deus, essa do estoicismo, né, que diz que Deus é a nossa realidade. Ele não é uma figura humana, uma figura material. Ele é essa realidade que rege a nossa forma de viver, o nosso pensamento, o nosso comportamento ético. Essa é a leitura que ele faz de Deus. Então, nós somos deste mundo. É bem materialista o estoicismo. Nós somos deste mundo e neste mundo vai se acabar tudo. Entende o estoicismo? Para compreender, pela filosofia, nós podemos compreender a ordem universal das coisas. Então, tem aí a questão da ética, a questão da física e a questão da teologia, discutidas pelo estoicismo. Outra corrente filosófica do período helenístico é o cinismo. O cinismo tem a ver, de certa forma, com o que nós entendemos como as pessoas cínicas de hoje. Porque essa palavra deriva do grego kínicos, que significa como um cão. Então, a ideia é que, para se conhecer a si mesmo, deve-se desprezar todos os bens materiais. Os cínicos viviam abriam mão de todos os bens e viviam pelas ruas, dependendo do que eles conseguiam arrecadar para sobreviver a cada dia. Então, aqui está presente mais uma corrente filosófica que vai ser agregada às ordens religiosas do cristianismo, né? Os monges que fazem voto de pobreza, como por exemplo os franciscanos, né, que seguem a corrente, a forma de pensar de Francisco de Assis, vão aderir a esse pensamento, essa forma de viver do cinismo, abrir mão das riquezas, dos bens materiais, para se tornar pessoas melhores, para se tornar homens melhores, mais cristãos, mais conhecedores da vida, da mentalidade humana. Não querem riquezas, buscam apenas compreender a si e a humanidade. A última das 4 correntes de pensamento filosófico do helenismo é o epicurismo. Ele é fundado por Epicuro e ele vai propor a felicidade, a busca que se encontre nos prazeres da vida, nos prazeres de se viver, nos prazeres materiais, essa forma de felicidade. Que se busca aqui, nos prazeres terrenos, essa felicidade.
Alguns epicuristas entendem que, por exemplo, a embriaguez é uma dessas buscas imediatas, passageiras, mas que o prazer do sexo é um desses prazeres de Epicuro, as festas, mas também nós vemos um contexto teológico nesse pensamento de Epicuro, quando ele diz que se deve buscar uma vida plena, que se deve buscar alegria de estar aqui, e o cristianismo, de uma certa forma, vai inserir essa ideia de Epicuro na sua filosofia mais tarde. Um dos exemplos mais claros disso é que o carnaval, por exemplo, que é um momento de descontração, é um momento em que se soltam todas as tensões, ele faz parte do calendário cristão. Quando a igreja começa a organizar o nosso calendário ocidental, ela vai inserir um momento de festas, um momento de alegria, de embriaguez, de felicidade passageira, porque Epicuro vai influenciar no pensamento cristão que vai reger toda a vida dos cristãos a partir do momento em que o cristianismo se organiza. Existem dois tipos de prazeres na vida. Os chamados duradouros, como uma boa música, uma boa leitura, aquele que te leva à contemplação, observar uma boa arte, né? E os chamados prazeres imediatos, que são aqueles que explodem nas chamadas grandes paixões, aquelas paixões passageiras que tanto movem as nossas formas de vida, né, durante muito tempo da nossa vida. E Epicuro também todos os epicuristas buscam um comportamento chamado ataraxia. A ataraxia seria a paz de espírito. Nesse contexto, também o cristianismo vai se identificar com o epicurismo. Essa paz de espírito, essa calma interior, que até os psicólogos trabalham com essa ideia, a ideia do equilíbrio, que nós precisamos estar equilibrados, precisamos estar em paz, para que as confusões mentais não nos atormentem, não nos façam tomar decisões errôneas. Então, esse racionalismo epicurista é que nós conhecemos como ataraxia, e que é uma forma muito interessante de se pensar a filosofia, que é essa busca pelo equilíbrio. Concluir, nós precisamos ter em mente, atenção, os nossos alunos do pré-vestibular estão se preparando, que essas são as últimas correntes filosóficas da Antiguidade Clássica. Essas são as últimas novidades, se assim pode dizer, que surgem na Antiguidade Clássica. Agora, a próxima novidade, isso aí vai do século, mais ou menos do século III a.C. até o surgimento da Idade Média. Essas são as ideias que vão perdurar. O pensamento filosófico vai se fundamentar nessas ideias, não abrindo mão, claro, das ideias de Platão e de Aristóteles. Tá bom? Não vamos esquecer disso. Mas agora o nosso próximo momento vai ser falar do cristianismo, da filosofia cristã. Então, não tem mais nada original, não vão ter ideias filosóficas originais, pelo menos assim, de grande expressão, que seja marcante para nós, para nosso conhecimento, para nossa preparação para o Enem, nesse período. Essas ideias vão ser difundidas, vão ser divulgadas, tanto que vão ter uma influência muito grande no cristianismo, né, e nas outras correntes filosóficas que vão surgir por aí. Foi bom estar com vocês. Não se esqueçam de marcar aí, quem não é inscrito, se inscrever no canal, dar aí um ok, se gostou, é claro, e os alunos não se esqueçam de fazer o exercício que se segue. Até uma próxima aula.